2 Coríntios capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvaneceste, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios capítulo 2, temos falado sobre superar as tribulações. E o capítulo 3 de 2 Coríntios, nós vamos falar que nós superamos as tribulações pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, uma energia impessoal. O Espírito Santo é Deus em nós, que habita em nós, que mora em nós. Ele é uma pessoa, Ele é Deus, e Ele nos ensina todas as coisas. E diante das tribulações, nós não deixaremos de ter tribulações, porque temos o Espírito Santo. A unção não nos livra dos desertos. O Espírito Santo em mim não me torna super-homem, um homem de ferro, alguém sensível às dores da vida, ou intocável. Mas o Espírito Santo está em mim e Ele me ensina a enfrentar as tribulações. Ele me capacita a passar pelos desertos. Ele me capacita a superar os conflitos de alma, de relacionamento, os conflitos de situações difíceis que todos nós enfrentamos ou vamos enfrentar. O Espírito Santo habita em nós. Ele habita em quem? Ele habita nos que creem em Jesus. O Senhor Jesus falou que quem crer nele receberia o dom do Espírito Santo. Ele mora em nós. É Ele quem nos convence que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É Ele que nos convence que Jesus morreu no nosso lugar. E é Ele que nos convence que Jesus ressuscitou e voltará. É o Espírito Santo. Essas coisas não são informações que você lê e diz: eu acho que eu acredito. Essas verdades são revelações que o Espírito Santo imprime no nosso coração. Quando nós ouvimos o Evangelho e abrimos o coração, o Espírito Santo vem, convence e vem morar em nós. E Ele está em nós, e um dos nomes que Jesus
se referiu a ele. Ele é o Consolador, o Paráclitos, o que está ao lado, que carrega o peso, segura do outro lado. Você nunca está sozinho quando você realmente anda com Jesus e tem o Espírito Santo. E se ele é o Consolador, isso já indica que teremos dores, que teremos lutas, que teremos dificuldades na vida. Mas o poder do Espírito Santo nos capacita a superar as tribulações, a passar por elas, fortalecido por ele, e sair delas sempre mais fortes do que antes, porque os desertos são escolas de Deus para o caráter dos seus filhos. E aí eu quero compartilhar essa verdade, pelo menos de 4 ou 5 pelo menos afirmações. Primeiro, o Espírito Santo, ele nos fortalece a enfrentar as tribulações, escrevendo a nossa história. É ele que escreve a nossa história. No versículo 3, Paulo diz que não precisava de uma carta de recomendação, nem ele precisava entregar uma carta, nem a igreja precisava dar. Por quê? No versículo 3 ele diz que nós somos carta de Cristo, produzida por um ministério, porque Cristo escreve a gente através de ministérios, de igreja, de vidas corporativamente falando, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Nossa vida, nossa história tem sido escrita pelo Espírito Santo. Ele está na frente, ele está ao lado, ele está dentro de nós. A nossa história não é levada por um destino frio, e nem pela nossa capacidade de calcular, e às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas o Espírito Santo vai escrevendo a nossa história à medida que nos rendemos a Ele. Em segundo lugar, o que nos consola nas tribulações é saber que o Espírito Santo nos capacita a ministrar outros. O versículo 6, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele nos habilitou para ser ministro. Quem? O Espírito Santo. No versículo 4, Paulo diz, a nossa suficiência vem de Cristo. Paulo não diz, olha, eu escrevo, eu viajo, eu toco tantas pessoas, porque eu estudei para isso, eu fui discípulo de Gamaliel, eu tenho uma mente brilhante. Não. Um dos homens cuja mente mais brilhante se destaca no cristianismo, ele é capaz de falar, nossa suficiência vem de Cristo, e ele nos habilitou a ser ministros. O Espírito Santo, amado, nós somos consolados e fortalecidos na tribulação, sabendo que por mais dolorosa que seja a tribulação, o Espírito Santo nos capacita a ministrar outras vidas. O Espírito Santo nos capacita a continuar adorando, servindo, continuar testemunhando do Senhor, mesmo no meio das dificuldades. Veja um homem de Deus na sua dor, por mais que ele chore, por mais que ele questione, por mais que ele muitas vezes venha algumas dúvidas, mas você vai olhar e você vai ver as marcas do Espírito Santo nele, e nós somos abençoados pelo servo de Deus até na tribulação. O Espírito Santo nos capacita a ministrar a outros. Ele nos fez ministro de uma nova aliança, que não é da letra. E aí Paulo diz, porque a letra mata. É um texto muito amplo para a gente poder comentar assim brevemente, mas a letra, até mesmo a Bíblia, se nós lermos sem a iluminação do Espírito, sem a dependência de Deus, se torna um livro comum. A Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, mas ela só é compreendida quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Nós somos humildes para falar, Senhor, me ajuda a compreender a Tua palavra. Não é um raciocínio inteligente ou lógico que nos faz compreender as verdades de Deus, mas é o Espírito Santo que abre os nossos olhos, que tira o véu. O apóstolo Paulo cita isso no capítulo 3. Ele diz que quando o povo de Israel lê as Escrituras, tem um véu cobrindo o coração deles, o véu da religiosidade, o véu da nossa cultura, das nossas crenças. Então todos nós temos esses óculos, o óculos da nossa cultura, dos nossos preconceitos e às vezes religiosidade. Quando a gente vai ler a Bíblia, precisamos pedir, Espírito Santo, tira o véu dos meus olhos, tira o óculos. Todos nós vamos enxergar parcialmente, mas podemos enxergar tudo aquilo que Deus quer nos mostrar para esse momento. Deus não vai nos mostrar tudo que Ele tem, jamais poderemos suportar, mas Ele quer nos mostrar tudo o que nós precisamos para esse momento e essa etapa da nossa vida. Terceiro lugar,
superamos as tribulações, dependendo do Espírito Santo. Por quê? Porque nós cremos que o Espírito Santo nos reveste de uma glória maior do que a glória do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Versículo 8 diz assim: não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Versículo 10: na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Se perguntarmos a qualquer irmão qual o tempo que ele gostaria de viver, tempo de hoje ou aquele tempo onde Moisés andava no deserto e tinha a nuvem de glória, e tinha a coluna de fogo e o maná todos os dias, as pessoas têm entendimento que naquele tempo a glória de Deus era maior. Mas o nosso irmão Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: a glória do ministério do Espírito é muito maior, é sobreexcelente. E basta ler Hebreus, porque o autor aos Hebreus, ele diz isso também, que hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso a uma maior glória do que o povo de Israel teve no tempo do deserto. Mas nós nos confundimos, por quê? Porque a glória muitas vezes se manifestava de maneira externa no deserto, e hoje o Senhor manifesta a glória internamente, transformando-nos segundo a imagem de Jesus. O Espírito Santo hoje nos dá experiências de ouvir Deus, de ser impactado pela palavra, ser guiado pelo Senhor, como os antigos não tinham. O Espírito vinha sobre um profeta, vinha sobre um rei para uma função específica, sobre o sacerdote. Hoje nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Amado, nós podemos enfrentar as tribulações com toda a nossa confiança no Senhor, porque o Espírito do Senhor que está sobre nós, nos reveste de maior glória do que a glória que estava na antiga aliança. Mas não adianta você apenas ouvir isso aqui, você precisa experimentar isso. Nós precisamos experimentar isso, vamos crer nisso. A fé me faz experimentar mais, eu preciso ver a glória de Deus. Em quarto lugar, nós vencemos as tribulações dependendo do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo me torna totalmente livre. O Espírito Santo me torna totalmente livre. Versículo 17, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Que palavra importante é essa? Liberdade. Você é livre. A escravidão, segundo Augusto Cury, só mudou de lugar. Antes nós tínhamos os escravos nas senzalas, dominado pelos seus senhores. Hoje, segundo o médico Augusto Cury, 90% das pessoas são escravas dos seus próprios pensamentos que o controlam e o dominam. Nós precisamos de mais do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo na medida que a cada luta, a cada tribulação, nós possamos passar por ela na liberdade que só o Espírito Santo traz. E Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Toda mentira que acreditamos nos aprisiona. Nossas mentes são bombardeadas de mentiras para nos aprisionar. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para ser totalmente livres. Livres para fazer a vontade de Deus, livres para amar as pessoas, livres para perdoar, não ter ninguém preso a nós, livre dos pensamentos que tentam nos controlar. O Espírito do Senhor nos liberta plenamente. Livres das preocupações. Elas vêm, mas nós não vamos deixá-las ser dominadas por elas, porque o Espírito Santo nos torna livres. E em último lugar, nós vencemos as tribulações no poder do Espírito, porque o Espírito Santo nos transforma e nos torna mais semelhantes a Jesus. No versículo 18, Paulo, pelo Espírito Santo, diz: todos nós com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo está dizendo, o rosto nosso é desvendado, os véus são retirados, e quanto mais nós permitimos que o Senhor tire os véus, mais nós contemplamos a glória de Deus. Nós não vamos contemplá-la plenamente. Paulo diz, é como por espelho, é uma expressão que significa, um pouco embaçado, um pouco distorcido ainda, porque o espelho daquele tempo era assim. O espelho é uma maneira que a sua imagem não é real, é um pouco distorcida. Paulo está dizendo, mas nós contemplamos, mas nós vemos, com o Espírito Santo nós vamos vendo a glória de Deus, e olha a expressão, vendo, e nós vamos sendo transformados pela glória de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que mesmo na tribulação, eu devo adorar a Deus, eu devo buscar a face de Deus, e porque olhando para Ele, eu vou sendo transformado, e vou me tornando mais parecido com Jesus, porque nós nos tornamos parecidos com aquele a quem nós adoramos, com aquele a quem nós contemplamos. Não pense, não veja e não olhe de maneira constante para a sua dor, para a sua tribulação, senão você se torna semelhante a ela. Olhe para Jesus. É possível? Não só é possível, como é uma ordem. Hebreus, nós aprendemos isso, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para não desmaiarmos em nossas almas. Olhar para Jesus significa olhar para as Escrituras, olhar para a vida dele, olhar para a morte dele, olhar para a ressurreição dele, olhar para quem ele é, contemplá-lo cada dia mais, reconhecer quem ele é, não só o que ele faz. Ele é fiel, ele é misericordioso, ele é bom, ele é todo poderoso. É meditar nele, encher a cabeça. Meditar é você estar mesmo pensando e repensando em quem ele é. Isso vai renovar o teu coração e o meu, e nós vamos passar pela tribulação no poder do Espírito Santo e nos tornar mais semelhantes a Jesus. Que assim seja, para a glória de Deus. Os próximos dias, de domingo a quarta, é um feriado no Brasil, que nós lamentamos muito, onde a iniquidade ela é cultuada, ela é multiplicada. Como igreja, então, estamos orando para que haja arrependimento na nação, orando para que os que pregam o Evangelho nessa época, espalhados em todo o Brasil, possam ser usados por Deus, orando para que o Senhor os revista de poder. Estamos orando para que as igrejas que estão em retiro, com um propósito, não de fugir do carnaval, mas um retiro com um propósito de equipar, de intercessão, de comunhão e até de evangelização interna, que esses lugares que os retiros estão ocorrendo no Brasil sejam impactados pela glória de Deus. Então, nesses próximos dias não teremos a nossa gravação oficial enviada para os irmãos de longe, mas que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Em breve, se o Senhor permitir, se Jesus não voltar, nós continuaremos 2 Coríntios a partir de quinta-feira. Deus nos abençoe.